Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso estudo das infecções sexualmente transmissíveis, nós vamos abordar nessa aula aquelas que são causadas por vírus. Tá? Então, nós vamos falar aquelas mais recorrentes. Então, vamos iniciar falando da herpes genital. O agente causador é um tipo de vírus, né, o HSV, ou também chamado de herpes simplex vírus, certo? Bom, pessoal, como que esse vírus, né, como é que a gente pode ser contaminado por este vírus? Então, a partir dessas situações de mãe para bebê durante a gravidez, pelo parto ou amamentação e ainda contato sexual. Sintoma desta infecção: pequenas bolhas na área genital que formam feridas e, após um tempo variável, né, depois de um tempo, desaparecem sem deixar cicatriz. Então, provavelmente, nosso sistema imune ele começa a dar conta, né, a combater esse vírus e aí acaba desaparecendo essas pequenas bolhas. Tá? Então, aqui indicando as regiões do nosso corpo que podem ser encontradas essas bolhas. Bom, pessoal, e esta infecção aqui, a AIDS, é uma das mais conhecidas, né, causadas por vírus, né, no caso, o vírus HIV, ou também chamado de Human Immunodeficiency Syndrome. Forma de contágio, né, desse vírus, então, a partir de contato sexual, transfusão de sangue ou de órgãos contaminados, uso de seringas ou de materiais cirúrgicos infectados, inseminação artificial com sêmen contaminado. Sêmen é aquele líquido que contém espermatozoides, né? Também pode ocorrer de mãe para filho através da placenta ou durante o parto e a amamentação. Sintomas. Aí é que tá, é o que mais chama atenção, né? Esse é uma das coisas que mais chama atenção. Essa infecção, ela pode ser assintomática por um bom tempo, né? E aí a pessoa imagina que nem tem este vírus, né? E muitas vezes, assim como outras, outras infecções que podemos vir a ter, né? Das que a gente já falou, ou outras, quando a gente apresenta os sintomas, é que é aí que a gente vai tentar entender o que está acontecendo no nosso corpo, né? No entanto, pessoal, a gente vai ver mais adiante o modo como esse vírus atua, né, no nosso corpo, é importante que se faça os testes, né, de prevenção, né, para não pensar só quando tem o sintoma, mas antes mesmo de esses sintomas aparecerem, tá? Então, os testes de HIV eles são bastante importantes serem feitos juntamente com aqueles de sangue rotineiros que a gente faz uma vez por ano, enfim, né? Bom, os sintomas, então, quando eles começam a manifestar, eles podem ser inicialmente, né, parecidos com os da gripe, como febre, dor de garganta e fadiga. Fadiga é uma coisa que cansaço, certo? Também pode ocorrer perda de peso, então a pessoa se alimenta normalmente, mas não consegue absorver aqueles nutrientes, então ela vai perdendo peso, né, vai diminuindo sua massa, enfim, principalmente muscular, né, tornando-se mais fraca. Pode ocorrer também sudorese noturna, que são aqueles suores fortes, assim, durante a noite, né? Só tomem cuidado para não confundir, por exemplo, com outras situações em que a gente vai dormir, que a gente acorda de madrugada ou pela manhã bastante suado no pescoço, por exemplo, né? Que é ou a pessoa comeu bastante, comida pesada ou uma quantidade grande, e aí foi em seguida dormir, aí não deu tempo de digerir, então a gente vai começar até a ter pesadelos para tentar digerir aquilo, né? E aí vem o suor, né? Ou também se a pessoa está num ambiente muito quente ou dormiu com muita roupa de cama, muita roupa no seu corpo, também pode ocorrer essas sudorese. Então, não confundir essas situações, né? E, pessoal, esse vírus, como a gente vai ver, ele atua no sistema imunológico. Então, ele vai deixar o nosso sistema de defesa bastante fraco. Então, facilmente a gente pode se infectar com outros vírus, outras bactérias, outros agentes patogênicos, né? E desenvolver infecções, né? Até mais simples, assim, que a pessoa acaba seu sistema, como não está defendendo muito, né? Está comprometido, acaba exagerando, né? E a pessoa não conseguindo combater esses outros vírus. Então, como é que a gente pode pensar, né, desse vírus até chegar à infecção, à AIDS, né? Então, esse vírus ataca o sistema imunológico e ele ataca especificamente invadindo as células T CD4+,
Então, é um tipo de célula que faz parte do nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa. E é justamente aquela em que combate agentes invasores. Então, se ele invade essas células para fazer cópias dele, né, a gente vai ver aqui a saída. Ó. Então, esse vírus colocando seu material genético dentro desse tipo de célula para aproveitar todo o maquinário da célula para fazer a cópia, produzindo um novo vírus. Né? E ele acaba destruindo essa célula. Então, não vai mais ter células que vão combater vírus. Por isso que a pessoa fica com o sistema imunológico deprimido, né? Um sistema imunológico fraco que não vai combater nem esse vírus e nem outros, né? Ou mesmo bactérias, enfim, outros agentes invasores, né? Então, aqui diz, né, que a AIDS, né, que é essa síndrome, ela é a fase final da infecção do HIV. Então, quando o HIV ele se multiplicou bastante no corpo, né, destruindo, né, inutilizando essas células T. Então, aparece quando há menos de 200 células T. Então, quando há um baixo número desse tipo de célula, né, isso pode ser analisado no exame sanguíneo, né, enquanto que o normal é de 800 a 1.200. Inclusive, pode aumentar mais quando há uma infecção, né? Por essa célula se divide e faz mais cópias dela para combater um agente invasor. Mas o normal, né, seria esses números. Só que ela se reduz a 200, então algo bastante menor, né? Que não vai ajudar a combater esse tipo de vírus e outros agentes infecciosos. Esta forma de deficiência do sistema imunológico pode demorar vários anos para se manifestar. O doente sofre de infecções oportunistas, né? Então pode acontecer a tuberculose, a pneumocistose, toxoplasmose e até tumores cancerígenos, tá? Então ela acaba, às vezes até falecendo dessas outras situações aí, né? Sem ter sido visto, né? Não ter feito o exame que teria esse HIV no seu corpo. Bom, então, para resumindo o que a gente falou da transmissão, as formas de transmissão. Então, sexo sem proteção, esses 3 tipos de sexo. Tá? Por isso a gente vai ver mais adiante um simples objeto que deve ser utilizado nas relações sexuais, tá? Que previne muita coisa. Leite materno, se vier da mãe com HIV positivo, né? Se ela for testada, se souber, né, que ela tem esse vírus. Seringas compartilhadas, né, ou até objetos perfurocortantes, por exemplo, alicate, tesoura numa manicure, né? Se não tiver esterilizado, ou seja, não tiver sido passado por uma máquina que aumenta a temperatura, né, destruindo todos aqueles agentes infecciosos que podem vir a ter, né, mesmo que a gente nem vê mancha de sangue nesse objeto, mas ele pode vir, né? Porque esses organismos, eles são bastante pequenos, né? A gente precisa de microscópio para visualizá-los. Então, é necessário que a gente, se for numa manicure, né, que seja esterilizado esses objetos que podem vir a causar algum corte na nossa pele, enfim, né? Sempre pode acontecer, né? Ou mesmo fazer o uso desses objetos em casa, cada um com o seu. Certo? E as seringas, né, a gente vai observar quando faz o exame de sangue, a pessoa abre uma embalagem, né, que nunca foi usada, aquela seringa, certo? Ou quando for fazer uso de remédios, né, para pessoa que tem diabetes, também tem que estar esterilizada aquela seringa. Então, esses objetos, esses cuidados, eles não são à toa, eles podem transmitir, por exemplo, este vírus aí, que é bastante complicado. Pessoal, também pode ocorrer a transmissão do HIV de mãe, né, com HIV positivo para o seu bebê durante a gravidez ou até mesmo durante o parto. E nesse caso, se já se sabe que essa mãe tem HIV positivo, ela está durante a gestação ali, é importante que se vá ao médico para tomar os remédios devidos para que essa criança não nasça com HIV, certo? Bom, agora as formas que não são transmitidas e que é importante falar, porque acaba sendo mito, né, piadinha, coisinha passada adiante, né?
Então, o sexo com camisinha não vai ser transmitido, obviamente, certo? Com relação ao toque desses órgãos, tá, pessoal? Compartilhamento de talheres e utensílios, também não. Embora o compartilhamento de talheres e utensílios possa vir a transmitir outros agentes patogênicos, não é o caso do HIV, certo? Beijo também não. Abraço, aperto de mão, pelo ar ou pela água e uso coletivo de banheiro, piscina ou assentos de ônibus. Esse uso coletivo aí não vai transmitir o HIV, no entanto, ele pode transmitir outros agentes patogênicos. Então, a gente não pode se encostar nesses assentos quando outras pessoas usam, né? E dependendo da piscina ali, tem que, né? A princípio, a coletiva ela vai ter bastante cloro para matar os demais agentes infecciosos, né? Então, tem que ter esse cuidado corriqueiro de limpeza. Bom, pessoal, outra infecção sexualmente transmissível por vírus é o papilomavírus humano, tá? O agente causador é o HPV, Human Papillomavirus. Forma de contágio, né? Contato sexual, também contato de mãe para bebê durante a gravidez, parto ou amamentação. E os sintomas, como vocês podem ver na figura, são verrugas na pele e na região genital. Tá? Então pode ser em outras partes, em outro campo de pele aqui do nosso corpo, não só essa região, tá? Essas verrugas podem ser precursoras de tumores, principalmente o câncer do colo do útero. Por isso, a questão da vacinação é bastante importante se cuidar, né? Tomar essa vacinação para evitar de que quando entrar em contato com esse vírus, ele não manifeste doença e muito menos se desenvolva em câncer do colo do útero, no caso da mulher, né? Tem também aqueles exames preventivos, né, que se faz, então ver com a ginecologista, exames com relação ao HPV. Bom, pessoal, outra infecção é hepatite B, causada então pelo VHB, que seria vírus, né, da hepatite B, nessa sigla. Forma de contágio, contato com sangue, saliva, sêmen ou secreções vaginais da pessoa infectada. Bom, com relação ao sintoma, essa infecção ela pode ser assintomática, não apresentar sintomas. E quando apresentar os sintomas, seria dor abdominal, fezes claras, urina escura, olhos amarelados, tontura e cansaço. Bom, esses sintomas estão atrelados porque esse vírus ele vai estar presente lá destruindo, né, as células do fígado. Por isso o nome hepatite, porque vem de hepatócito, que são as células que formam o fígado. Então, inflamação no fígado seria o nome, né? Se a gente fosse tentar entender o que quer dizer hepatite. Então, esses sintomas aqui eles estão atrelados ao não funcionamento adequado deste órgão, né, do fígado, que é justamente um órgão que ajuda na digestão, né, especialmente de gordura. E aí ele não vai estar produzindo algumas células, né, que vão ajudar a fazer a limpeza do nosso sangue também, né. Então é bastante importante observar esses sintomas aqui, né, e vir a fazer um exame. Bom, com relação àquele objeto que eu falei que ajuda a prevenir bastante tipos de infecção, né, é a camisinha, tá? Ela é inclusive distribuída, né, pelo SUS, né? Então a gente pode ver nos postos de saúde, enfim, em diversos setores de saúde públicos, né? Tratando-se então de uma defesa, né, e cuidado não só conosco, mas com o outro, né? Então ali tem o passo a passo, né, como utilizar esse objeto, né, de modo que ele funcione corretamente. Então, primeiro, abrir a embalagem cuidadosamente, sem usar os dentes nem objetos cortantes, né? Inclusive tem uma pontinha ali que tu consegue destacar mais facilmente, né? Como em outras embalagens existe essa
essa possibilidade, né? Por isso não precisa ficar utilizando esses outros objetos, tipo uma tesoura para cortar. Até porque senão tu vai danificar a camisinha, né? E aí não vai servir mais para aquilo que ela é, o seu propósito. Bom, depois, segurar a ponta da camisinha e apertar para tirar o ar, tá? Em seguida, desenrolá-la, né? Ali cortou um pouquinho a figura, mas é desenrolar a camisinha, né? Até a base do pênis já ereto. Então, o pênis aí tem que estar ereto, excitado, né? Com sangue lá dentro do pênis. Não adianta ele não estar desse modo, senão não vai ter função esse objeto, né? Essa camisinha. E a próxima etapa, após o uso, dê um nó no preservativo e descarte no lixo, né? Na lixeira. O preservativo ele nunca deve ser reutilizado. Claro, se já tem lá o sêmen, né? E quem sabe outros vírus que essa pessoa possa vir a ter, ou bactérias, enfim, não adianta utilizar novamente, né? Muito menos em outra pessoa. Então, ele vai ser descartado, né? Quando a gente descarta algo, a gente não pode reutilizar, certo? Então, esse é um ato simples, pessoal, né? Inclusive, não tem encargo, né? Caso você venha pegar, né, de um posto de saúde, enfim. E algo que te protege, né? Te cuida e cuida do outro, né? E das demais gerações. Com relação às infecções que nós estamos abordando, né, também vai ter a questão do cuidado com relação a não gerar outros indivíduos se a gente não tem possibilidade ou enfim, não se planejou para ter uma família, enfim, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade que a ciência trouxe, né, nos últimos anos. Bom, e dessa semana, pessoal, nós vamos ver alguns exercícios, né? Então, analisar o caso apresentado e responder as questões abaixo. Pouco mais de uma semana após uma relação sexual sem o uso de preservativo, ou chamado também camisinha, uma mulher começou a sentir um ardor na região genital e em seguida passou a expelir um corrimento de coloração amarelada. O que esse sintoma pode significar e como essa pessoa deve proceder? Né? Então, vocês vão percorrer essas dois tipos de infecções que nós vimos nesta aula e na aula anterior para poder tentar responder. E o que essa pessoa pode fazer, né? Então, esse sintoma está atrelado a qual infecção e o que ela pode fazer para tentar tratar essa infecção, tá? E a B, que procedimentos devem ser tomados para evitar esse tipo de infecção. Então, com relação à prevenção. Bom, e aí nós vamos ver a 2, né? A letra A, citar exemplos de infecções sexualmente transmissíveis causadas por bactérias, então da última aula, tá? E como elas podem ser tratadas. Então, aquilo mais ou menos que vocês já deram uma pesquisada, vocês já completem aqui a letra A da número 2. A B, como a AIDS, né, essa síndrome da imunodeficiência adquirida, ela afeta o organismo, tá? Então, quais sintomas, que tipo de célula que esse vírus ele ataca, né, destrói, enfim, utiliza para fazer cópias dele e tal. A C, o que são portadores assintomáticos, né, pessoas assintomáticas, e que dificuldades essas pessoas que não têm sintomas, né, trazem para a detecção de ISTs, né, dessas infecções. Isso ajuda ou não né, no caso, não ajuda, né, tá falando de dificuldades. Então, por que não facilita não ter sintomas, né, para detectar, para saber se a pessoa tem uma infecção? Beleza? Então, é isto. Na próxima aula, vamos ver, então, outros tipos de infecções para finalizar nosso estudo. Obrigada, pessoal, e até mais.